estamos com o Dr. Átila Amaral. Como é que o senhor avalia essa ação terrorista do grupo Hamas contra o Estado de Israel? Foi uma ação muito ousada e uma ação assim, que trouxe consequências nefastas, né? Pela própria feição que ela assumiu. Foram atos assim, de terrorismo elevados à enésima potência, com sequestro de idosos, de crianças, eliminação de crianças, de idosos, e ao mesmo tempo uma ação do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista militar de um nível diferente das ações anteriores, né? Uma vez que foi um ataque que envolveu talvez o uso de algo em torno de 4.000 mísseis. Não são mísseis de altíssima precisão, mas são bem mais precisos e bem mais orientados do que os mísseis das vezes anteriores, e com incursões no território, né? Várias incursões no território. E até se diz alguns ataques cibernéticos, o que evidencia que não foi um ataque organizado com estruturas endógenas à faixa de Gaza. Isso significa o quê? Que houve um apoio de, possivelmente, de entes estatais, de estruturas pesadas, que têm informação, que têm capacidade de ter meios para agir. Então, porque também um ataque também não é barato. Ele tem um custo elevado, ele tem um custo organizacional e um custo mesmo financeiro. Então, fica claro que foi algo preparado por um tempo considerável, né? Foi uma ação que nós não sabemos exatamente se ela não foi percebida ou se as forças de Israel perceberam, mas não tinham ideia da dimensão e preferiram não agir antecipadamente. Isso aí, eu não estou dizendo que malevolamente eles deixaram a coisa acontecer porque o governo se dá bem politicamente, embora o governo tivesse politicamente frágil. E essas situações externas geralmente beneficiam o governo frágil, porque aí ele cria um espírito de união nacional. Mas eu não acredito que se ele soubesse da magnitude do ataque, ele teria ficado calado diante disso, né? Claro, isso aí são coisas que vão ser investigadas ainda mais para frente, porque Israel está se concentrando em dar uma resposta por isso, uma resposta militar a princípio, uma resposta militar que já vem acontecendo na faixa de Gaza. Os ataques são contínuos e existe um isolamento, vamos dizer, do ponto de vista do acesso à energia, à água e a meio de subsistência. Então vai ter uma situação muito, muito difícil em Gaza. Em todo caso, foi um ato com uma malignidade muito grande e suscitou uma repulsa internacional, embora haja aqueles que defendam atos dessa natureza em nome da causa palestina, o que eu reputo ser um equívoco. Isso não quer dizer que não possa fazer alguma crítica a Israel em relação à postura que ele assumiu em relação aos palestinos, mas um ato desse é injustificável sob qualquer ponto de vista. Doutor Átila Amaral, a propósito de política internacional, como é que o senhor avalia a posição das autoridades brasileiras, do governo brasileiro, em relação a esse ataque terrorista do grupo Hamas ao Estado de Israel? Nós que conhecemos o presidente, ele costuma falar sobre tudo, demoradamente, inclusive, às vezes de uma forma até um pouco próxima da irresponsabilidade, pela gravidade das coisas. Dessa vez ele foi bastante sucinto, condenou os atos, mas não veiculou os atos ao grupo Hamas, com os quais setores do PT têm profundas relações, e ele ficou calado. Ele evitou maiores envolvimentos na discussão, aproveitando o fato também de que ele está em convalescimento, né, de uma cirurgia. Do ponto de vista político, para ele, é melhor ele ficar calado do que ele começar a fazer afirmações que vão criar problemas para o governo. Porque, inclusive, a relação do presidente com Israel não é boa, certo? Porque quando ele visitou Israel, ele se recusou a colocar aquele flores lá no Museu do Holocausto, né? Porque existe lá uma homenagem à figura principal do sionismo, entendeu? E ele, quando foi para Ramallah, prestou todas as honras. É claro que ele, como chefe de Estado, não poderia ter deixado de fazer isso, que é uma questão protocolar, não é uma questão só pessoal. Por exemplo, às vezes, digamos que você é o governador, aí do Piauí, ele é um adversário seu, com 40 anos, mas ele teve uma história aí do Piauí que tem uma ponderável setor da população, mas você vai declarar um dia de voto, não é porque você gosta dele, é porque a institucionalidade requer. Às vezes, uma dimensão biológica de uma afeição tão forte que a
Mas eu não estou questionando a posição, ele pode ter a posição que quiser, agora ela tem consequências. Do ponto de vista da esquerda em geral, a condenação, quando não houve apoio, a condenação foi muito fraca, foi muito contínua, em função de que a esquerda, de certo modo, ela se utiliza simbolicamente dessas causas da causa palestina, né? É claro que existe uma convicção na maior parte do mundo que deveria haver, reconhecidamente, dois estados vivendo pacificamente. Isso aí, existem meios políticos para trabalhar isso, e isso é trabalhado, né? As populações da faixa de Gaza, a população palestina recebe doações pesadíssimas do Ocidente. Não é que não se faça nada. Embora você possa levantar problemas em relação ao processo todo, esses atos são inequivocamente atos de terrorismo da pior espécie. Recentemente, o ministro Alexandre Padilha recebeu uma pessoa ligada ao grupo terrorista Hamas. Inclusive, as fotografias estão aí na internet. Isso pode complicar ainda mais essa relação, doutor Átila, do Brasil com Israel? Pode. O fato é que o problema tem a ver mais com a postura geral da esquerda em relação à questão toda. É claro que há pessoas, mesmo nesses piores grupos, existem pessoas que têm disposição de conversar, de tentar arranjar soluções. Quando a coisa é institucional, ela tem que obedecer certos parâmetros para não criar confusão, né? Porque, por exemplo, às vezes, em uma questão institucional, requer que você receba, por exemplo, um ditador do país. Isso aí é perfeitamente possível. Agora, no caso, que a gente até comentou no caso do Lula com o Maduro, foi o modo como o Maduro foi recebido. Inclusive, foi efusivamente. Essa história nem entrou no aspecto ditatorial, nem entrou na conversa. Não cabe ao governo brasileiro ser o juiz de todos os governantes do mundo. Não é esse o papel. Mas ele tem que entender que ele tem que ajustar as ações dele às reais, ao patamar de relação que os países têm, né? Então ele poderia receber protocolarmente, educadamente, fazer sem elogiar tanto, sem... No nosso caso aqui, ainda é pior que o nosso poderá envolver financiamento mesmo, ainda vamos financiar o... É mais grave ainda. Um outro aspecto aí que está sendo tocado é que o Irã teria participado da arquitetura desse ataque do grupo terrorista Hamas a Israel. O que pode vir como consequência se essa participação do Irã se confirmar? Quem é que apoia o Hamas? Qual é o ente estatal poderoso que apoia o Hamas e o Hezbollah? É o Irã. Só que o Hezbollah, no Líbano, ele tem um braço político. Não é muito popular no Líbano. Ele tem um percentual de voto lá que corresponde a um setor da população pequeno, que preferia que eles não estivessem lá, mas que não podem expulsá-los de lá, também porque eles são fortes, né? Entendeu? E eles representam uma certa parcela da população, minoritária, mas representa. Então fica difícil de eliminá-los. Não há dúvida de que é o Irã que apoia e também está havendo uma iniciativa de criar um acordo de Israel com a Arábia Saudita, porque o mundo xiita tem sua sede no Irã e o mundo sunita tem sua sede na Arábia Saudita. Eles não se dão bem. E o Irã nuclear é algo que Israel e a Arábia Saudita temem igualmente. Não é que a Arábia Saudita e Israel tenham muitos elos de amizade, mas eles têm um elo de inimizade com o Irã, que é muito forte, entendeu? Pode ser que o amor não seja grande entre si, mas o ódio ali possivelmente é e vice-versa. Então, isso de certa maneira é um jogo, entendeu? E aí o que é que acontece? Está para haver um acordo mais amplo de Israel com a Arábia Saudita. Uma confusão dessa coloca uma expressão mais usada no Piauí e no Ceará, terra nas engrenagens da coisa, que dificulta a coisa. Se houve apoio direto para essa específica operação, é algo discutível, embora eu diria que é altamente provável, pelo grau de sofisticação que ela teve. Não foi em Gaza que se aprendeu a fazer tudo isso. Vem gente de fora para mostrar. Que tem um apoio contínuo, isso aí é fato, não é nem discutível. É discutível se há um apoio direto para essa operação, que eu acredito que houve, mas você pode discutir, vai com provas cabais. Mas esse apoio contínuo, que é o que possibilita isso, não há dúvida, porque são estruturas mais caras que estão em jogo, são meios de ação mais caros, que em Gaza não existe esses meios, entendeu? Então tem que vir de fora, vem de onde? Vem do Irã. É o Irã que está alimentando isso. E isso tem um potencial grande. O Donald Trump, ele inequivocamente se aliou à Arábia Saudita,
a Israel e acabou com o acordo que existia entre Estados Unidos e Irã. Inclusive, ele acusou o governo americano atual, liderado pelo Joe Biden, pelo menos formalmente, de, ao pagar 6 bilhões, ou foi 5 bilhões de dólares para libertar 5 pessoas. Cada uma ao custo de $1 bilhão, entendeu? São recursos iranianos que estão congelados. Eles descongelam, quer dizer, esses recursos. Na verdade, ele acredita que esse recurso é mais um recurso para habilitar o Irã para desenvolver essas ações, para favorecê-las. É claro que nós sabemos que temos uma certa capacidade financeira. Ela fez negociações com a China para fornecimento de petróleo por mais de 20 anos e recebeu bilhões de dólares. Então, o Irã está altamente capitalizado, ele está em condição de chegar a bomba o mais rapidamente possível, porque tem os meios financeiros, não depende mais de Ocidente, nem de ninguém, e esses grupos que eles apoiam estão com suporte. Porque entenda, um grupo desse, quando ele age assim, ele sabe que vai ter uma resposta, entendeu? Então, ele já calculou, eles acharam que suportavam a resposta. Então, eles estão se achando fortes. Não existe caso em que eles tenham atacado e que Israel não os tenha feito pagar por isso, digamos assim. Então, quando eles já entraram com disposição de pagar. Porque essa disposição de pagar pesa muito mais no peso do que exatamente nesse grupo de luta que sofre, que paga mesmo isso, é a população civil, que uma parte dela trabalha onde? Em Israel tem pessoas, cerca de 80 mil pessoas saem de Gaza para Israel para trabalhar. Todo dia passa pelo fogo e volta para casa. É uma situação complexa, mas que está dentro do quadro geopolítico internacional muito claramente. É o eixo, o Biden está se colocando como um defensor radical de Israel, porque chegou depois de um ataque dele, fica difícil ele não apoiar. Mas na visão dos republicanos, as políticas e as sinalizações dadas pelo governo Biden empoderaram, por assim dizer, o Irã e esses grupos a fazer isso contra Israel.